Um dos historiadores dos livros mais famosos do mundo, o francês Roger Chartier, costuma dizer que os autores não escrevem livros, eles escrevem textos que se transformam em livros, pelas mãos de especialistas que são os editores. São esses profissionais que traduzem um simples arquivo de texto em material bonito, organizado e vendável. Mas, afinal, de que é composto um livro? Qual deve ser a estrutura do livro para que ele mereça esse nome? Fica até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. O que é um livro? Um livro é uma tecnologia. Nem sempre esse objeto tão banal para nós teve o formato que conhecemos. E há critérios que estabelecem diferenças entre materiais impressos. Por exemplo, a Unesco define que livro é um impresso com miolo entre capas, que possua mais de 49 páginas. Se não for isso, não teremos um livro, mas um folheto. Estrutura recomendável. Qual é a estrutura recomendável de um livro? Não apenas a Unesco, mas outros órgãos e instituições definem qual deve ser a estrutura de um livro. Geralmente, considera-se o livro impresso a despeito da existência cada vez mais forte do e-book. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, um livro tem, além do texto propriamente dito, os paratextos, que são elementos que vêm antes ou depois do principal. Vejamos os elementos mais importantes que costumam aparecer nas obras de muitos escritores. Capa, contracapa ou quarta capa. A capa protege o livro, mas também serve para seduzir os leitores. Não é à toa que muitas editoras investem em capas bonitas, chamativas, elegantes, visíveis. Geralmente são feitas de material mais duro, mais resistente, de gramatura maior que a do miolo, justamente para mantê-lo protegido e conservado. Já que as capas existem, costumam ser usadas também como suporte para alguns textos que ajudam a vender os livros. Textos na contracapa, trechos instigantes da obra, dados do autor, etc. A capa propriamente serve para identificar obra, autor, editora e outras informações interessantes. A folha de rosto. O que é a folha de rosto? A folha de rosto e a falsa folha de rosto, que é opcional, trazem informações sobre a obra que repetem a capa, mas também podem adicionar mais dados, como, por exemplo, o número de edição ou impressão. Nas costas dessa folha, nós costumamos colocar a ficha catalográfica, geralmente feita por bibliotecários. Com isso, é possível classificar a obra, registrar o seu número intransferível, ISBN, International Standard Book Number, e juntar dados como créditos dos profissionais da edição. Dedicatória e agradecimentos. Quem não sonha com isso? Um dia dedicar a obra a uma namorada, aos filhos, aos pais, aos amigos. Essas são folhas que servem para homenagear, agradecer, explicar. Do mesmo modo, a folha de epígrafe opcional, mas que muita gente usa para transcrever algum trecho
inspirador de outra obra. Um poema, uma frase, um enxerto filosófico pode vir aí nesse local, mostrando que um livro puxa o outro. Sumário. É comum e recomendável que se siga o sumário. Trata-se de uma espécie de esquema que traz os capítulos e as seções, com seus títulos e numeração de página. Com ele, é possível encontrar partes da obra quase que diretamente, sem ter de folhear de forma aleatória o seu livro. Não confundir sumário com índice. Os índices vêm no fim da obra, e nem todas têm. Costumam ser por temas ou por assuntos tratados no livro. Prefácio e apresentação. Pode ser importante apresentar a obra ao público, fazer um estudo sobre ela, mostrar a que veio. Isso é feito pelo próprio autor, e aí costuma se chamar apresentação. No entanto, é mais comum que os autores convidem outros autores mais importantes e reconhecidos para falar sobre a obra. Isso ajuda e muito a divulgar e legitimar o seu livro. Os prefácios costumam ser escritos por outros, assim como os pós-fácios, que são a mesma coisa, só que depois do texto principal, ou seja, no final do livro. Essa é a estrutura básica de um livro. Muito embora o essencial mesmo sejam capa, contracapa e miolo. O sumário deve entrar nessa lista. Tudo mais depende, é claro, da vontade do autor e do campo de publicação. Literário, técnico, religioso, autoajuda, infantil. O planejamento de tudo isso é bem importante para que um livro chegue ao seu público e tenha, é claro, a devida atenção. Bem, por hoje é só. Nos encontramos em nosso próximo vídeo. Um forte abraço e um beijo no coração.